Hoje a gente tem o Ibovespa no 0,3% de alta, 143 mil pontos, aí, né, renovando esses recordes, mesmo com um cenário meio de cautela da macroeconomia geral, né? A gente olha, é uma expectativa da super quarta, mas também tem a questão do tarifaço do Trump, que ainda não foi resolvida, tem a questão do próprio Trump com a Lisa Cook lá nos Estados Unidos, Trump versus Powell, enfim, tem muita questão no meio do caminho. Então eu queria saber um pouco sua análise, como é que a gente deve olhar para essa macroeconomia hoje? Faz sentido a gente estar tão otimista, tanto aqui quanto lá fora, com essa super quarta de amanhã? Veja, o fato da super quarta, de certa maneira, já está precificado. Vamos combinar. É bem provável que o Jeremy Powell vai reduzir a taxa de juros em 0,25. Porém, existe um dilema no Federal Reserve. Todo mundo falando, vai cair, vai cair, vai cair. Veja, por um lado, merece cair, porque o payroll foi 22 mil empregos, se eu não me engano, em julho ou agosto, e mostra já um enfraquecimento da economia americana. Por outro lado, o CPI de julho foi 2,9%, e a meta informal de inflação dos Estados Unidos é 2%. Então você está com uma economia enfraquecendo e o impacto do tarifaço de Trump chegando na inflação. Não vamos discutir por que Trump está forçando que Jeremy Powell reduza a taxa de juros. Isso é fazer isso, a questão, a decisão é ser técnica. Mas existe o risco dos Estados Unidos entrarem numa estagflação. E o fato de saber que vai cair 0,25, aí eu já tenho um pouco as minhas dúvidas para dezembro. Por isso que o DXY acaba depreciando e o real acaba apreciando. Tem algumas regressões econométricas que mostram que a grande parte do real estar apreciando, pelo menos 80%, é devido ao DXY. E não ao meu risco fiscal. Por exemplo, eu fiz um estudo colocando algumas moedas de mercado emergente. China, Peru, Colômbia, qual mais? África do Sul, Turquia. E o Brasil foi a pior performance a despeito, desde 2019, a despeito de termos uma taxa de câmbio de 5,32. Ora, esse gap que você mostra entre a média da taxa de câmbio dos países emergentes e do Brasil tem um nome, risco fiscal. Tem um nome, risco fiscal aí. Para o cupom, não tem surpresa. A surpresa vai ser a ata do cupom. Vamos ver como vai ser. Por exemplo, o PIB cresceu 0,4. Tinha crescido 1,4, cresceu 0,4, mas o 1,4 no primeiro trimestre foi muito mais por causa do agronegócio. O agronegócio está bem, obrigado, pelo amor de Deus, mas na margem ficou 0 a 0, caiu 0,1%. Consumo caiu 0,5%. Nossa, que absurdo! Mas é isso que o Banco Central quer. Ele quer eliminar o hiato positivo, porque é isso que está dando a inflação. A inflação está recuando. Está recuando a projeção da inflação. Mas se você pegar o relatório Focus, até mesmo outros relatórios, você vai ver que até 2027 a taxa de inflação esperada está desancorada. Então não dá para dizer, na minha opinião, que até o final do ano a taxa de juros caia. Provavelmente até o final, até o meio do ano que vem, nós devemos ter uma taxa de juros Selic menor. Mas não 1%, ou melhor, 1% não, um dígito. Eu acho que é meio complicado. Por quê? Porque é ano da eleição. Ano da eleição o governo vai gastar mais. O governo vai gastar mais, o risco sobe. Risco sobe, a economia fica animada com trebolona. Ou seja, ela acaba com o anabolizante, sobe, fecha o hiato do produto, eu preciso de mais taxa de juros. Então eu não acho que... Então, voltando para você, Fed cai 0,25 e em relação à surpresa do cupom, não é surpresa na taxa de juros, deve manter. Mas a surpresa, vamos ver o que ele fala na ata do cupom. Se ele vai colocar 3 vezes, o termo vai ficar alta por um tempo bastante prolongado. Vamos ficar atento a essa frase, bastante prolongado. Vamos ver se ele tira essa frase da ata do cupom.